Olá, galera do nono ano. Hoje nós faremos a correção da atividade que vocês fizeram na última aula, que é referente à página 78 da gramática, certo? Então, pessoal, olha só, nós temos aqui, né, esse discurso aqui, essa conversa que aconteceu entre o Oz e a Joane, né, que são os dois amigos lá, né? E a gente percebe que o Ozzy está incomodado com a presença dela e gostaria que ela fosse embora, certo? Então, vamos agora para o número 1, letra A. Tudo que falamos expressa uma intencionalidade, né? Tudo que a gente fala, seja qual tenha sido a fala, né? A gente fala por alguma razão, temos alguma intenção para falar o que falamos. Isto é, revela as intenções que temos ao produzir nosso discurso. Letra A. Pelas falas de Ozzy, qual é a verdadeira finalidade do seu discurso? Repare que ele deu várias desculpas para que sua amiga fosse embora, né? Então, o que ele queria era convencê-la de ir embora. Letra B. Que traço da personalidade de Ozzy se verifica a partir do seu discurso? Que ele não gosta de visita. Letra C. Como Joanete se porta durante o jogo discursivo de Ozzy? Repare que tudo que Ozzy apontava, ela tinha uma desculpa para retrucar, né? Então, ela resistia, né, ao discurso do Ozzy. Letra D. Que argumento apresentado por Ozzy parece ter sensibilizado a garota? O fato dele ter uma lesma carnívora gigante. Número 2. Observe o segundo e terceiro quadrinho da tira. Nele são empregadas duas orações adjetivas. Identifique-as e classifique-as. Então, pessoal, olha só. As orações adjetivas que nós temos aqui, né, é nesse e nesse quadrinho. Mas o meu pai, que é um chato, vai chegar chutando a porta. Então, esse que aqui está retomando meu pai. E nós temos uma oração subordinada adjetiva, né? Que está dando um adjetivo ao pai dele. Qual que é o adjetivo? Chato. E depois aqui, bem, vem o meu avô que odeia todo mundo, principalmente meninas. E aí, no caso, nós temos a segunda oração subordinada adjetiva, dando uma informação sobre o avô dele. Aqui, pessoal, nós temos também um que, mas esse que é uma conjunção integrante, não é um pronome relativo. Tia, como que eu sei que é uma conjunção integrante e não um pronome relativo? Primeiro ponto. Tente substituir por o qual e ver se funciona. Ele disse o qual iria trazer. Não funcionou. Segundo ponto, vê o termo que o antecede. É um verbo. O pronome relativo, ele não retoma um verbo, ele vai retomar um substantivo, né? Lembram-se disso? Um substantivo ou então um adjetivo em alguns casos, advérbio, mas verbo não. Então, vemos aí, né, que não tem como ser um pronome relativo. É uma conjunção integrante. Na letrinha B do número 2, pergunta o seguinte: de que modo, como estão redigidas, isto é, entre vírgulas? Qual é o sentido que elas atribuem ao antecedente? De restrição ou de reiteração de informações conhecidas? Com base em nossos conhecimentos do bimestre, nós já podemos afirmar que não pode ser de restrição, né? Já que elas estão entre vírgulas. Então, estão reiterando informações já conhecidas, né? Que no caso é o pai e o avô do Ozzy. 3. Imagine como ficaria o texto se fossem eliminadas vírgulas antes e depois dessas orações adjetivas. Letra A. Nesse caso, as orações adjetivas restringiam ou confirmariam uma informação conhecida. Aí, nesse caso em que não há vírgula, iria fazer o quê? Iria restringir. Letra B. Em qual dos casos o novo sentido ainda seria coerente? Por quê? Repare, pessoal, que nós temos uma informação sobre o pai e uma informação sobre o avô, né?
Em qual desses dois casos em que, tirando a explicação e mantendo uma restrição, iria fazer sentido? Apenas no caso do avô, porque avô, né, nós temos dois, o avô paterno e o avô materno. Já no caso do pai, em que geralmente só se tem um, né, agora temos outros modelos familiares, mas em base, né, nós temos apenas um. Então, não faria sentido, né? Em qual deles o novo sentido poderia criar incoerência? Por quê? No sentido do pai, porque se só tem um, não tem como restringir. A gente tem como explicar, mas não restringe, a gente restringe o que são várias opções. O que só tem uma opção não tem por que restringir, né? Eu só posso almoçar arroz. Na minha casa, infelizmente, só tem arroz, não tem nenhuma outra comida. Aí eu vou lá e vou restringir o meu almoço a arroz. Nossa, que lindo, né? Só tem uma. Vamos lá, pessoal. Aqui nós temos um poema, né? Que a tia não lerá com vocês. Mas vamos aqui no número 4. Substitua o pronome relativo destacado pela forma adequada escolhida entre as apresentações, entre os parênteses, né? Uma paz entorpecente, onde o leão perde a juba e a hiena os dentes. Se nós temos onde, significa que nós estamos nos referindo a um lugar físico, ou seja, temos que substituir por em que. Temos aqui a opção em que? Nós não temos. Mas o que nós temos? O na. O que é o na? A preposição em mais o artigo a. Então, na ausência do meu em que, eu utilizo o meu na qual, certo? Espero que não tenham dúvidas sobre isso. Letrinha B. Depois, condenou-se o cordeiro à perigosa dívida que o anima, certo? Então, pessoal, esse que aqui tem que concordar com o quê? Com o que veio antes dele, que no caso é dúvida. Se é dúvida, não pode ser o qual, porque dúvida é feminino. Não pode ser onde, porque aqui nós não estamos falando de lugar físico, né? Então, sobrou cuja e sobrou a qual. A questão é que o cuja, ele vai dar sentido de pertencimento, de posse com o que vem depois. Anima é a posse de dúvida? Não. Então, só posso usar o quê? A qual, certo? Para concordar com dúvida. Número 5. Nos versos, há duas orações subordinadas adjetivas. Identifique-as e classifique-as. Então, pessoal, as orações subordinadas adjetivas são essas daqui mesmo, né? Que já estão no caso, né? Aqui, onde o leão perde a juba e os dentes. E nesse caso aqui, né? A perigosa dúvida que o anima é no caso que o anima, né? Que tá redefinindo a perigosa dúvida. E qual é a classificação dela? Repare que nós não temos a presença de vírgula. Se nós não temos a presença de vírgula, estamos diante de uma oração subordinada adjetiva restritiva. Letrinha B. Dê a função sintática dos pronomes relativos presentes nas orações subordinadas adjetivas que você identificou. Pessoal, onde? Nós já sabemos que é sempre adjunto adverbial, certo? Não tem nem o que ter dúvidas sobre isso. A questão agora é o que. Então, repare que o que, né, tá remetendo dúvida, tá substituindo dúvida. Então, eu tenho que pegar esse que e substituir por dúvida. E vamos ver como é que vai ficar. Dúvida o anima. É a dúvida que o anima. A dúvida o anima. Fez sentido? Funcionou? Fez. Então, dúvida está em posição de sujeito do verbo anima. Então, dúvida, sujeito. Pessoal, essa foi a nossa correção da atividade de hoje e eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo.